Oi pessoal, eu sou o Marcelo Boffa, tô aqui no estúdio Greenhouse pro nosso encontro do Voz para Quem Precisa. Solta a vinheta. Semana passada, nossas convidadas de honra foram as pregas vocais, essas meninas incríveis que ficam aqui dentro da laringe, que são as principais responsáveis por toda a produção sonora do nosso corpo. Então, se você não conferiu, tava de bobeira, acesse esse link aqui embaixo. E já era. Vamos dar continuidade. Quando eu falo pra alguém sobre som, sobre voz, as pessoas sempre fazem uma cara meio esquisita assim. Então a minha pergunta de sempre é: você conhece a sua voz mesmo? Quando a gente fala sobre a voz de alguém, eu falo, como é que é a voz da pessoa? A voz da pessoa é esquisita, a voz da pessoa é meio estranha, a voz da pessoa é romântica. Mas todos esses conceitos são conceitos que o tempo, a sociedade e as pessoas podem alterar. Então, pra começar, não tem esse papo de feio e bonito. Tem adequado ou não para determinadas situações. Quando a gente fala que a voz de uma pessoa é aguda, muitas vezes as pessoas falam assim: nossa, a pessoa tem uma voz tão fina. Nossa, o cara tem uma voz tão grossa. Esquece essa bobagem. Não existe voz grossa ou voz fina, porque esses conceitos de grosso e fino são conceitos físicos, não são conceitos sonoros. Eu posso falar: nossa, a menina tem uma perna grossa, né? Nossa, o cara tem um braço tão fino. Aí funciona. Mas quando eu falo desse fenômeno sonoro, eu tô falando de altura. A altura de um som, ela é determinada pela frequência do som emitido. Vale a pena lembrar que frequência é quantas vezes algum fenômeno acontece. Então, quanto maior a frequência de um som, maior será a altura desse som. Vale a pena lembrar que a onda sonora, ela só trabalha em linha reta. Onda sonora não faz curva. Ou seja, quando eu falo que um som tem uma alta frequência, eu estou me referindo a um som agudo. Ou quando eu falo que um som tem uma frequência menor, eu estou me referindo a um grave. A grosso modo, a gente pode dizer que as pessoas têm uma voz grave, têm uma voz média ou têm uma voz aguda. Então faz o seguinte, pega papel, caneta, guardanapo e a gente vai fazer um questionário. Eu vou te perguntar, em relação à altura, como você acha que é a sua voz? Pra gente entender melhor esse papo das frequências, eu vou soltar uma referência aqui com diferentes faixas de frequência. Essas frequências menores, você não deve estar ouvindo, a não ser que você tenha na sua casa um subwoofer. 60, 130, ó. Legal, né? E agora só os cachorrinhos de casa que estão ouvindo. Sacou? Uma voz aguda, ela vai ter uma frequência muito maior que uma voz grave. Mas aí, volta ao questionário. Você acha que você tem uma voz grave? Você acha que sua voz é média? Você acha que sua voz é muito mais aguda? Vamos descobrir. A outra coisa que as pessoas costumam confundir muito é o que é a intensidade, também conhecida como volume, segundo o convidado do dia. O
parceiro muito grande do volume, da intensidade, é o decibel, que é uma medida internacional usada para saber quanta energia um som contém. Só para você saber, um sussurro de uma conversa tem em volta de 15 decibéis. Uma conversação normal pode oscilar de 60 até uns 80 decibéis. E você sabe qual foi o maior som registrado na história da humanidade? Foi a explosão do vulcão Krakatoa, no Havaí, em 1883. Esse som foi ouvido a mais de 4.800 quilômetros do lugar onde o vulcão detonou e explodiu tudo. E os especialistas nos dizem que ele foi 10.000 vezes maior que a explosão da bomba de Hiroshima. Sacou? Então, diante de tudo isso, responde pra mim. Em relação ao volume, você acha que você usa um volume fraco? Você acha que você usa um volume médio? Ou você acha que constantemente você usa um volume forte na sua voz? Hã? Uma outra característica da voz é o timbre. Essa mistura toda desses elementos vão dar a caracterização, a unidade e a individualidade da voz de cada um de nós. O que é o timbre? O timbre é quando diferentes instrumentos fazem o mesmo som. Por exemplo, se eu fizer... Faz aí, Lucas. Se ligou? É o mesmo som com timbres diferentes. Por quê? Porque os instrumentos são diferentes. O mesmo som feito por um violoncelo, feito por um violão, feito por um teclado, feito por um cantor, por uma cantora, esse som será diferente em cada uma dessas ocasiões. Em relação ao timbre, a pessoa pode ter um timbre rouco, pode ter um timbre infantil, pode ter um timbre mais abafado, pode ter uma voz mais anasalada, mas questão do timbre vai ser pra semana que vem, porque o timbre é o nosso convidado especial. Então, se você curtiu, se inscreva, dê os seus likes e semana que vem a gente se vê. Esse é o Voz Pra Quem Precisa. Eu sou o Marcelo Boffa, aqui do Estúdio Greenhouse. Valeu!